Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Tenho dito aqui muitas vezes que nós temos várias formas de socializar a pessoa com deficiência, através da educação, através do trabalho, através de passeios públicos em parques de uma maneira geral, mas uma das formas deliciosas, gostosas, que faz bem à saúde é o esporte. Nós precisamos de esporte, muito esporte. Eu fico emocionado quando eu vejo as Paralimpíadas, as competições de paratletas. Eu gosto muito de ver o esforço, a técnica e a vontade extrema que tem esses atletas em participar de competições e competições de alto nível. Nós vamos conversar hoje com a Marinalva, que é paratleta já de bastante tempo, compete Paralimpíada de 2016. Tudo bem com você? Tudo jóia, e você? Ótimo. Você tem uma história dentro do esporte aí já, né? Eu já tenho várias medalhas, né? No atletismo, salto em distância, corridas de rua. Eu fui a primeira mulher amputada de muletas a concluir a São Silvestre. Então, assim, teve alguns feitos, né? Ah, você não estava usando prótese quando fez a São Silvestre? Não. De muleta? De muletas. Quase quebrou o braço? Não, estava super preparada para São Silvestre. É? Tanto que eu poderia fazer mais 5 quilômetros aí tranquilamente. Bom, aí que legal, isso eu nunca tinha visto. Pois é. Sinceramente, eu vejo pessoas correrem com prótese, mas com muleta... Eu não tinha prótese, eu não tinha condições para ter uma prótese. Você sabe como é caro esses aparelhos, né? Uma cadeira de rodas, certos tipos de muletas, que às vezes tem umas borrachinhas que são especiais para piso molhado. Vamos sair fora do assunto um pouquinho? Bora. Prótese, tem isenção de impostos? Tem. Tem? Tem. Ah, bom. Eu já ia falar mal de né? todo mundo aqui. Do estadual, do federal. Tem sim. Tem isenção? Tem. Mesmo assim, são caras? Mesmo assim. Hoje uma prótese não é qualquer... Eu tive que dar uma perna para conseguir uma prótese dessa. A Marinalva é amputada da perna esquerda, Isso. certo? Acima do joelho, Isso. bem acima. É, quase no quadril mesmo. Quase né? no quadril. 15 centímetros abaixo. Isso desde quanto tempo? Nossa, desde 14 anos. Desde 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu sofri um acidente. Usa uma prótese daquelas próteses. Quer dizer, você tem vários tipos de prótese. Mas eu não usava prótese, né? Eu tenho várias. Mas eu usei muleta até quase 5 anos, eu só usava muletas. E aí que eu consegui, você vê como é difícil uma pessoa conseguir, questão financeira, né? Difícil conseguir ter uma prótese que te dê uma excelente qualidade de vida, que você consiga realizar tudo o que você gostaria de realizar. E ainda assim, ainda há momentos em que machuca, viu? A prótese, ela fica cara porque ela tem que ser exclusivamente daquela pessoa, é isso? Ela tem que ser feita para você, é isso? Todos os ajustes? Sim. Porque, de repente, você compra uma prótese aí Compra ali, né? Na feira, né? E aí ela vem 15 centímetros mais curta do que a sua perna. Não dá certo. Compra uma prótese... Mas esse não é o lance. Na loja da esquina, ela vem 10 centímetros mais comprida. Isso. Aí você fica... Manca pro outro lado, né? Manca pro outro lado. Não, eu estou brincando, Marinalva, mas é verdade. As pessoas que usam prótese de uma maneira geral dependem de alguma coisa externa para o seu uso, para o seu corpo. Ela tem que ter noção de que precisa ser acompanhado de um fisioterapeuta ou de um fisiatra. Perfeito. De um cara que saiba muito. Uma prótese mal colocada vai te trazer problemas seríssimos. Exatamente. De coluna e por diante. Exatamente. Uma cadeira de roda mal comprada... Seríssimo, a ponto de você não conseguir andar mais. Uma cadeira de roda que também não seja sob medida. E aí por diante, até a muleta, que tem aquela que vai debaixo do sovaco, se ela não tiver na medida certa, a canadense, se não tiver... Por acaso você é deficiente, entende dessas coisas? Eu uso cadeira de roda. E a minha cadeira de roda, eu garanto para você que foi sob medida. Sob medida. Ah, tinha que ser. Eu fico 18 horas em cima de uma cadeira de roda. O bom é que, assim, pelo menos o ajuste da prótese, quiser colocar um salto, ou o ajuste da muleta, tem ajuste. Para você, tem ajuste quando você quer usar um salto também, né? Então, vamos voltar para o assunto. Vamos voltar para o assunto. Tá bom. Para atleta, que ele precisa de alta performance, ele precisa de estar ali segundos, décimos de segundo, contam
para o atletismo e para o para-atletismo, numa competição de alto nível. Isso. Se a prótese não estiver perfeitíssima, você perde, você não rende. Olha, a gente viveu uma situação parecida com essa, certo? Claro que o melhor é que você esteja com uma prótese extremamente correta, que não te machuque, né? Ainda mais se for um corredor, né? Coisa e tal. Então, realmente, faz diferença? Faz. Mas a gente conhece aí, a gente teve um fenômeno, né? O que aconteceu com o Alan Fonteles, né? Que a prótese dele, na época que ele estava correndo e na época que ele venceu o Pistorius, estava machucando muito. E ele mesmo, na raça, na garra, na força de vontade, ele conseguiu vencer. Então, assim, aí já é uma outra questão, certo? O ideal é que esteja ali super alinhada, que não esteja machucando, ou que esteja machucando o mínimo possível, né? Mas estava machucando para ele na época. Agora, você imagina como é que fica a cabeça do cara? Ele está ali disputando com o melhor do mundo, né? Tentando quebrar o cara e a prótese machucando o joelho dele. Se ele para, ou se ele diminui, ou se ele perde, até justificar para o público de uma maneira geral que a prótese não estava perfeita, aí já foi, né? Provar que focinho de porco não é tomada. Não, justificar, assim, quer também dizer, foi um feito... Tem que ser feito antes. Já estava sendo trabalhado, sabe? Para ele a prótese, para todos os ajustes. Mas isso não é uma coisa assim tão simples. A gente engorda, a gente emagrece. No caso da mulher é pior ainda, que tem os dias femininos. Ô, Marinalva, a prótese que você está usando, ela é uma prótese de arco, assim, igual do Alan Fonteles, certo? Isso, que é um nome usado, basicamente, o nome chita que é usado. Nome chita. Isso. Tá, ela te dá um amortecimento melhor no caminhar, para correr, ela te dá mais conforto. Dá mais conforto. Amortecimento mesmo. Ela não aparenta com o pé, mas... Em compensação, o conforto que te traz é enorme. Agora, veja, você estava falando sobre a questão do engordar, do emagrecer, de estar um pouquinho com a coluna torta no dia, ou com torcicolo, alguma coisa assim, que na hora da competição você pode, de repente, ter um desajuste nessa prótese, certo? Então, o ideal é que tenha alguém, um técnico na prótese, na hora que você vai começar a competição e ali ele fazer o ajuste na largada ou um pouquinho antes? É porque não é assim. Não é assim, sabia? Por exemplo, o alinhamento da prótese, do pé, ok. Só que a peça fundamental para quem usa prótese é o cartucho. O que é o cartucho? O cartucho é onde acopla o coto, que é a parte da perna, ou, né, seja para baixo ou acima do joelho, que sobra de perna que não foi amputado, ou um quadril, coisa e tal. Então, quando acopla ali dentro, isso é uma coisa que não tem como ajustar. Entendeu? Pode até colocar um enchimento ali, um paninho, até um paninho, até um uma fita isolante, mas que não dá para deixar o cara emagrecer na hora. Mas, por exemplo, se a pessoa engordou e não serve, por exemplo, eu já viajei. Será que esse foi o caso? Fiquei no avião, e já fiquei no avião durante 12 horas. Mais? Enchei, fiquei inchada. Cabia não cabia. Meu coto não cabia. E ele não tem ajuste? Não. Nossa. Não tem. Você então, imagina. Agora, como você falou, dá para pôr sim um fito isolante, uma meia, alguma coisa ali para fazer um encaixe, o coto ficar um pouco mais grosso, né? Se caso você emagrecer. Mas o ideal realmente é tá nesse acompanhamento e tá ali entre... para ter uma noção do que você engorda e o que você emagrece. Mas o ideal é você manter sempre o mesmo peso. Eu não sabia de todas essas dificuldades, não. Eu confesso a você que eu já era fã dos para-atletas de monte. Agora, ver essas dificuldades aí na hora de uma largada ou na hora de começar a competição, ou seja, tô frito, né? É bem isso. E na hora que o cara põe a prótese e fala, agora, o que eu faço? E às vezes, na hora, você não está se sentindo... E o público, o mundo inteiro está assistindo. E aí tem a pressão, toda a pressão em cima de você, né? É impressionante. Bom, vamos lá para você. Tá. Você saiu do atletismo. Sim. Você chegou a fazer a São Silvestre. Mais ou menos, aí, tá? Você continua praticando?
Não, tive mas uma competição em 2016... Paralimpíadas eu participei na vela. Na vela, isso. Que nas Paralimpíadas de 2016, o Brasil ficou em 8º lugar, com 72 medalhas no total, 14 de ouro, 29 de prata, 29 de bronze. Essa é a informação que eu recebi. Certo? Se estiver errado, eu vou brigar com quem me passou essa informação. Okay? Da última vez que eu estava assistindo o pessoal paralímpico, porque eu também assisti, né, o paralímpico competindo, ele estava com 69 medalhas. Então, essa ficou na minha mente, 69. Não, o Brasil vai muito bem nas Paralimpíadas, vai muito bem. Eu acho que os deficientes, as pessoas com deficiência no Brasil estão, assim, de parabéns, até mesmo porque... nós recebemos menos incentivo do que em outros países. Para você ter uma noção, vamos falar sobre a vela? O que nós ganhamos, a gente ganha na raça mesmo. Sobre a vela, por exemplo, a vela paralímpica não tem cultura no Brasil, entendeu? Então, de repente, faz pouquíssimo tempo que ele começou a participar das Paralimpíadas, coisa e tal. E o pessoal lá de fora já tem uma cultura muito boa. Quer dizer, 72 medalhas conquistadas, isso numa Paralimpíadas e muitas outras em outras Paralimpíadas passadas, a gente poderia dizer, para terminar o primeiro bloco, que os paratletas chegam e batem e falam assim, eu tenho sangue na veia, sou brasileiro, é isso? É. É bem por aí? É. Então tá bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Marinalva de Almeida, que é para-atleta, está contando para a gente várias passagens aí sobre a questão do para-atletismo, detalhes sobre a questão de prótese que eu não sabia, as inconveniências, né? Os detalhes do antes da corrida, assim, aquele minuto antes. Mas vamos lá, você fez canoagem na Paralimpíada 2016? Não, fiz vela. Vela. Eu gosto desse programa por causa disso. Eu erro tudo. Fez vela, não, canoagem você vai fazer agora. Você fez vela em 2016. É bom que a gente frise isso aqui, porque nós vamos falar sobre isso. Vela em 2016, você ficou em 8º lugar. Então, foi muito interessante, porque eu nunca tinha entrado dentro de um barco. Comecei a treinar e, assim, tinha tudo... Sou magra, né? Assim, aparentemente, a gente julga que uma pessoa magra não tem tanta força e precisa de força também. Técnica, principalmente técnica, mas é necessário ter força também. Principalmente para a minha função, que eu era a proeira. A vela, você disse que 2 pessoas. Na minha. As duas deficientes? Sim. A vela, a gente assiste vela e vê os caras mudando de lado. Muda para cá, muda para cá, o barco está virando, você vira para cá, o barco está virando. E aquelas cordas vão para lá e para cá. Não tem um lance assim da corda enroscar na prótese e você fala, ai meu Deus. A perna vai junto, né? Não, olha... Mas eu quero perguntar porque é curiosidade. Não, mas você pensa que a televisão não mostra. Essa pergunta que você fez, você pensa que é só você que tem curiosidade de saber? Mas é o público, eu estou falando em nome do público. Isso mesmo, parabéns. Não tem problema de enroscar. Por quê? Porque eu não vou de prótese dentro do barco. A prótese é para as funções lavar as velas, lavar o barco, tirar do barco d'água. Fora do barco, dentro, eu não preciso, para mim, ia acontecer exatamente o que você está fazendo. Tem pessoas que usam prótese dentro do barco. Mas não pode se enroscar toda? Pode, pode, enrosca no meu pé. Mas me diga uma coisa, e aí você, sem a prótese, você fica com uma perna, para mudar de lado, é rápido? Você usa os com braços? A prótese eu não teria tanta agilidade dentro do barco quanto sem ela. Porque é muito rápido aquela movimentação. É, muito, muito rápido. E a gente tem sabe que tem toda uma adaptação, né? Na vela, aqueles movimentos onde dá o bordo e você troca de lugar. Isso, claro, falando a coisa técnica, porque para mim é mudar de lado, né? Dá o bordo que é mudar de lado, gente. Então, a cadeira, ela se movimenta. Ela se movimenta, tem botões com controles que faz com que ela... Mas isso a gente tem que fazer, além de estar lá ajustando as velas, ainda tem que se preocupar. Precisa de muita força no braço para segurar a bichinha quando o vento está muito forte? Vou te falar. Precisa. Na Holanda,
a gente competiu, estava ventando, que a gente não conseguia enxergar nada, sabe? Então, assim, eu saí moída. Você não sabe se você segura a vela ou se a vela leva você? Então, né? Sorte que o barco é pesado, né? Porque por eu ia embora junto com o vento. Não, eu faço essas perguntas meio assim, meia cômica, mas a verdade é que precisa ser explicado mesmo. Mas mais as dificuldades que a pessoa que está ali dentro do barco está sofrendo. Porque o pessoal de fora aqui acha que é tudo bonitinho, o vento está levando você, então beleza, né? Se o vento bater mais na sua vela do que na do outro, você ganha, certo? Se o vento batendo mais na vela do outro, você perde. Exato. O pessoal daqui acha que é isso. É o que o pessoal de fora pensa, né? Tá ventando mais ali, então ele foi mais para lá porque tá procurando mais... É bem isso mesmo. Sim, só que mas depende de você. Depende de você. Depende de você. Você vai ajustar as velas para procurar, de repente, a corrente de vento. É que nem o urubu. O urubu, ele vai procurar o vento ascendente para subir. Exato. Certo? Depende nasce de você. Com isso. Você, na vela, você tem que descobrir onde está a corrente de vento melhor. Exatamente. Dizer, além de ter força... tem a força, tem a questão de você avaliar as marés. Na Baía de Guanabara tem muita maré, né? As correntes... A corrente de vento. Tudo isso precisa ser analisado. E tudo isso. Por você. Por mim e pelo timoneiro. Timoneiro, o que é o timoneiro? O timoneiro é a pessoa que comanda o barco, embora ele precise de mim para ajustar as velas. Entendeu? Então, eu vou ajustar as velas de acordo com o que o vento está me dizendo, que precisa se bater mais ou se bater menos as velas não podem bater, entendeu? Elas não podem panejar, senão o barco morre. Né? Então, ela tem que ficar sempre estufada. Sempre absorvendo mais, mesmo que seja pouquíssimo vento, o máximo possível. Porque como pode, às vezes, estar no mar... também. Soprar, você está desclassificado. Não, o pior é que soprar não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, mas tem regras, né? Como se fosse regra de trânsito. Que coisa. É lindo, viu? Marinalva, você estava falando para mim uma coisa que eu achei super interessante. Você disse que a vela não tem, nas próximas Paralimpíadas, não vai ter campeonato de vela. É verdade. E aí eu perguntei para você por quê e você falou assim, por quê? Então, né? Eu também gostaria de saber. Isso. Por quê? Porque fica um diz que me diz que, né? Diz que me disse, e aí até hoje, assim, uns falam que foi falta de documentação, assim, ninguém chega claramente e diz abertamente de uma forma, tanto que agora, em 2020, não vai, a vela paralímpica não vai estar nas Paralimpíadas. Ou seja, eu não vou... Tudo isso é certo, ela pode retornar em 2024, mas também não é certo. Está acontecendo todo um processo agora, tanto colhendo assinaturas, coisas e tal. Isso passou no Facebook, no Instagram. Mas os paratletas dessa modalidade continuam treinando. Se de repente eles falam, não, volta, nós estamos preparados. Não, continua, sabe por quê? Porque tem os mundiais. Tem os mundiais vão continuar acontecendo. Olha, eu vou falar francamente para vocês. Eu acho que toda vez que se dá um passo atrás, certo? Se volta, se retrocede, ele tem que vir acompanhado de uma grande explicação. Toda vez que se retrocede, não vamos fazer mais isso, tem que vir acompanhado de uma explicação fenomenal, com justificativas boas, para falar, demos um passo atrás, por causa disso. Quando se dá um passo à frente, as explicações não precisam ser tão convincentes. Nós estamos evoluindo, nós estamos avançando no tempo, nós estamos buscando dar uma melhor qualidade para o ser humano, nós estamos mostrando sempre que nós estamos avançando, indo para cá. Quando você dá para trás, eu acho que a Associação das Paralimpíadas, eu não sei qual é, Comitê Paralímpico Internacional, COI. Isso. COI? É Comitê Paralímpico mesmo? Deveria trazer uma explicação boa para esse motivo. De repente, existe uma explicação, de repente tem um motivo, mas precisa se trazer, não para mim, para os paratletas, para quem compete. E, de repente, isso ser divulgado. Certo. Acho que há necessidade. Sim. Se não existe essa explicação, acho que ela deve ser dada. Sim. Se existe a explicação, deve ser divulgada. Sim. Correto? Correto.
Então, você, como vela não vai ter, você partiu para canoagem, que é aquela gafe que eu tinha dado lá no começo, dizendo que você participou de canoagem, certo? Exatamente. Então, você vai para canoagem agora. Isso. Tempo desse atrás, eu entrevistei uma menina aqui que era técnica de tênis, profissional de tênis de mesa, Paralimpíada, competição de tênis de mesa, e eu falava ping-pong toda hora, ela ficava doida comigo, ela quase parou o programa. Isso é fato. Todo mundo fica muito bravo, igual então, o pessoal da vela. Se falar que as cordinhas que a gente puxa a vela são cordinhas, nossa, ficou muito bravo. Isso. As cordinhas. Quando você está caçando, puxando as cordinhas, não é cordinha. Eu não ia falar, eu falei. São cabos. Eu falei. As cordas não enrolam na prótese. Eu falei. É verdade. Tá vendo? Então, mais uma gafe. Eu falei as coisas. E as pessoas assim, elas se incomodam, sabe? Principalmente quando elas já... Mas aí, veja bem, vai a desculpa de quem não é o paratleta, né? Se você está lá no seu meio, quando as pessoas é do meio, vocês falam o português do meio. Isso. Né? Como eu não sou do meio, eu falo português fora do meio. Porque assim, igual você vai discutir com um médico sobre uma cirurgia, ele vai falar com você completamente coisas técnicas. Como que você vai entender? Bom comparativo. Né? E agora, você na canoagem, você está indo já para disputa mesmo de campeonato? Não. Por enquanto não. Esse ano eu só treino. Mas a intenção é? É competir. E você acha Paralimpíadas. Você acha que tem potencial para chegar lá em 2 anos? Nós estamos em 18, 2020, 2 anos? É pouco tempo. Eu também acho. É pouquíssimo tempo. O ideal... Se você chegar, o ideal, não vamos discutir o ideal. De novo aqui. Não vamos discutir o ideal, mas o ideal seria usar todos esses anos que eu tive de vela, entendeu? De vela e da sequência. Mas como não é o ideal, né? Então bora tocar para um outro esporte. Porque meu sonho é trazer uma medalha para o Brasil. Quando eu falei com você antes da Paralimpíada de 2016, você disse para mim que chegava a treinar 8 horas por dia, até mais. Sim. Em vela. Sim. E isso era a semana inteira. Na canoagem vai também nesse ponto de 8 horas por dia? Não, agora esse primeiro ano, na verdade, deveria. Porque assim, o treinamento, ele já começa na hora que você levanta, você já tem que ter um bom café da manhã. Tudo conta. Você ir para a academia, pensar nos movimentos que você precisa fazer, você visualizar. Praticamente você dorme e, para participar de uma Paralimpíada, você acorda e vai dormir pensando nisso. Eu vou te fazer uma pergunta para encerrar o programa aqui, que é o seguinte. Nós precisamos, todo mundo que pratica atletismo, para-atletismo, esporte de uma maneira geral, precisa de um patrocinador. Certo. Precisa de alguém que banque os seus equipamentos, que são caríssimos, Sim. que banque você, porque Sim. você não pode trabalhar, depende, 8 horas ali e tal. Você participou recentemente de um reality show. Certo. Isso te dá uma exposição fortíssima no Brasil e às vezes no mundo. Sim. Para encerrar, isso ajuda, de repente, você conseguir patrocinador para o seu esporte? Mais ou menos. É que como eu fazia muita coisa, né, eu não sei se você sabe, né, já desfilei na passarela, coisa e tal. Então, sempre surge campanhas das mais variadas coisas para eu fazer. Tá. Não necessariamente direcionado... Patrocínio para o esporte. Exato. Fala uma coisa para mim. Se as pessoas quiserem tirar uma dúvida, você tem um e-mail, um site seu? Eu tenho um Instagram. Então, fala para mim, qual é? É Almeida Marinalva Almeida D. Marinalva D. D. Que é meu nome ao contrário. Ok. Falamos com a Marinalva Almeida, que é para-atleta, modelo, fotográfica, linda, super simpática, esteve conosco conversando Obrigada. Sobre esporte no Brasil. Isso. Nós agradecemos a vocês que esteve conosco no programa Diversidade. Agradeço a você, Marinalva, eu que agradeço. Obrigada. Grandes explicações, com grandes sorrisos. Espero que você volte. E nós esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.